dia, gente querida. Como foi a sua semana? Como tem sido os seus dias? Eu tenho a sensação de que os dias estão passando tão depressa e hoje já é o terceiro domingo da Páscoa. A verdade é que nós temos que aproveitar cada segundo, porque não se sabe o que vai acontecer amanhã. E não existe maneira melhor para aproveitar senão essa, reunidos para louvar e adorar o nosso Deus que é trino, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, esteja contigo, que tirou esse tempo para ouvi-lo e se alimentar de sua palavra. Quero saudá-los e saudá-las nesta manhã com o lema para essa semana, a passagem bíblica que encontramos no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, o versículo 32, que nos diz: Os discípulos de Emaús disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele nos falava, quando nos expunha as Escrituras? O seu coração é sensível ao ponto de arder quando ouve a palavra de Deus? Ou ele encontra-se endurecido, cicatrizados com todo tipo de injustiça que você tem vivido? 3 dias depois da morte de Jesus, 2 de seus discípulos estão a caminho de Emaús, de luto, abatidos e desmotivados, caminhavam carregando a carga da perda, a marca da perda, a dor por terem perdido o seu mestre, por terem esquecido as palavras de Jesus, de que era preciso que tudo isso acontecesse. Eles caminhavam sem esperança. Talvez você também esteja assim, abatido, cansado, desmotivado com perdas e frustrações em decorrência de tudo que temos vivido. Mas que diante das perdas e frustrações, ainda assim, possamos reconhecer a voz audível do nosso Salvador. Nesse caminho que estamos, nós não andamos sozinhos. Caminhamos amparados pelo amor de Deus, o amor que faz arder o coração, trazendo renovo e esperança. Assim, quero convidá-los e convidá-las a um momento de oração, na certeza de que Deus está aqui conosco. Clamemos para que Deus nos abençoe neste tempo de culto e que a sua palavra faça arder o nosso coração. Oremos. Amado Deus e Pai, nos colocamos na Tua presença e clamamos pelo Teu Santo Espírito aqui no nosso meio, para que Ele nos dê a compreensão exata da Tua palavra e que a Tua palavra possa arder o nosso coração, trazendo muitas mudanças e transformações. Te louvamos e agradecemos pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, pela oportunidade de celebrar o Teu nome, o Teu grande amor por nós. Fala conosco nesta manhã, fala aos nossos corações, Deus, marcados muitas vezes pela dor, pelo medo, pela ausência da esperança. É em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Louvemos a Deus, ontem, hoje e sempre. Sempre ele será.
Diante de Deus, devemos confessar que somos culpados de todos os pecados, também dos pecados dos quais não nos damos conta. Talvez você esteja se perguntando: que pecados são esses? Lutero nos diz que devemos examinar a nossa vida à luz das Escrituras, à luz dos 10 mandamentos. Se você é pai, mãe, filho, patrão, empregado, se você foi desobediente, infiel, negligente, raivoso, desrespeitoso, briguento, mentiroso, se você fez mal a alguém com palavras ou ações, se roubou, descuidou ou deixou de fazer o que devia, podes agora, diante de Deus, confessar a tua culpa. Convido a orarmos. Bondoso Deus e Pai amado, nos colocamos em Tua presença como pessoas pecadoras, impuras, sujas, Deus. Quantas vezes nós falamos, amaldiçoamos pessoas quando não concordamos com suas ideologias, quando não concordamos, ó Deus, com suas colocações diante das coisas que vêm acontecendo. E por isso, Deus, muitas vezes destratamos, cortamos laços de afeto. E nós sabemos e temos consciência de que isso não te agrada, de que isso nos faz mal também, de certa forma. Por isso te clamamos pelo teu perdão. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa quando não tratamos os nossos funcionários como deveríamos. Perdoa-nos, ó Deus, quando não respeitamos e nem honramos os nossos pais. Perdoa-nos quando não damos atenção devida aos filhos presenteados por Ti. Somos tão pecadores e necessitamos do Teu perdão. Necessitamos da Tua graça sobre as nossas vidas. Por isso te clamamos que a ação do Teu Santo Espírito nos transforme, molde tudo que falamos, tudo que fazemos, Deus, ou deixamos de fazer, como bem coloca Lutero. Perdoa-nos e agracia-nos. Agracia-nos com a Tua remissão. É em nome de Jesus, Teu Filho, que nós oramos. Amém. Se Tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Palavra do nosso Senhor que encontramos no Salmo 130, versículos 3 e 4. Nós temos o velho hábito de guardar mágoas e rancores. Ainda bem que Deus não é assim. Se Ele fosse como nós, quem escaparia? Mas com Ele, na confissão sincera, encontramos remissão e graça. Que a partir do perdão do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, possamos seguir em paz, prontos a perdoar os que nos ofenderam. Amém. Cantaremos o nosso próximo hino. E como expressão da nossa gratidão a Deus pela vida e por tudo que nela há, durante esse hino somos convidados a ofertar. As ofertas que trazemos a Deus é uma expressão do nosso reconhecimento. É uma expressão de reconhecermos o seu cuidado para conosco, da nossa dependência e confiança nele. A oferta deste domingo será destinada à diaconia na ISLB. Diaconia é ação de cuidado para com todas as pessoas, como resposta de fé ao cuidado que Deus tem por nós. Você pode fazer o repasse dessas ofertas à tesoureira da nossa comunidade,
ou então em depósito na conta da comunidade, conforme o número do Pix na tela. Que Deus nos motive a trazermos as nossas ofertas com alegria. A bênção de Deus seja com as dádivas e também com os doadores. Amém. As pessoas hoje correm atrás do tempo e do dinheiro e se esquecem de viver cada dia o dia inteiro. Veja como os passarinhos voam pelo azul celeste. Veja a flor de algum canteiro, que bonito ela se veste. Passarinhos cantam, voam, sempre sem preocupação. Olham tudo lá de cima, sem a pressa do avião. A florzinha no canteiro não tem creme nem batom, nem perfume ela usa pra manter seu cheiro bom. Quem acolhe os passarinhos e lhes dá água e comida, quem perfuma a flor do campo e a veste colorida. Veja o que Jesus responde às perguntas anteriores. Deus protege os passarinhos e enfeita as lindas flores. E se Deus cuida das plantas e pras aves dá um ninho, cuidará também da gente com amor e com carinho. Amparados dessa forma, Deus espera que a gente faça o mundo mais bonito, mais humano e mais contente. Convido a abrirmos as nossas Bíblias ou acompanhar a leitura, do Evangelho de Lucas, o capítulo 24, os versículos do 36 ao 48. Passarei a ler na linguagem NVI. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: "Paz seja com vocês." Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: "Por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvida no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho." Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: "Vocês têm aqui algo para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhe: "Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: "Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas.
dessas coisas. Até aqui a nossa leitura. Convido a um momento de oração antes da nossa reflexão. Querido Deus e amado Pai, te clamamos, abre o nosso entendimento para compreendermos a boa nova do teu Evangelho, para acreditarmos na tua salvação que nos traz cura, remissão, perdão, vida nova contigo. Te clamamos em nome de Jesus, que o Senhor fale somente aquilo, Deus, que nós precisamos ouvir nesse momento. Que tu fales, Deus, aquilo que muitas vezes nós fechamos os olhos a ouvir. Te clamamos, abre os nossos ouvidos, o nosso coração, os nossos olhos, para enxergar aquilo que tu queres nos falar. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Qual o tipo de marcas que carregamos no corpo? Quais foram as causas dessas marcas? Todos nós carregamos cicatrizes, marcas por vezes profundas, não é verdade? Não apenas no corpo, mas também na alma, na mente e no coração. Eu tenho muitas marcas no meu corpo. Marcas das travessuras de infância, cirurgia, vacinas, traços, marcas dos meus pais, marcas que me acompanharão ao longo da vida. Algumas dessas marcas que carregamos trazem riso, alegria, boas recordações. Outras, no entanto, traz dor, sofrimento e amargura. Olhar para elas é como reviver o passado. São retrovisores que mostram por quais caminhos percorremos. Cada cicatriz é uma história. Na perícope, conforme lemos, podemos ver que Cristo também levou consigo algumas marcas. Os 2 discípulos no caminho de Emaús não as viram no primeiro momento. Enquanto lamentavam a dor da perda, os seus olhos não se deram conta do Cristo ressurreto, das marcas dos cravos em suas mãos e pés. Essa percepção maravilhosa se dá enquanto Jesus parte o pão na comunhão de mesa. Somente ali deram-se conta que, enquanto ouviam a voz do Salvador, os seus corações ardiam. E essa certeza de que Jesus estava com eles, amando-os e sustentando-os naquele momento de dor, contagiaram-nos de tal maneira que eles foram impulsionados a sair e compartilhar dessa boa notícia com os demais discípulos, marcados pelo medo, em Jerusalém. Lá, eles contam o quão maravilhoso foi o encontro com Jesus, o quão maravilhosa foi a descoberta de que Jesus está vivo, de que Jesus estava presente entre eles. A maravilhosa descoberta de que Jesus venceu a morte. A dor transformou-se em esperança e a morte em vida. E enquanto os 2 contavam aos demais o que tinha acontecido no caminho de Emaús e como Jesus foi reconhecido por eles, o próprio Jesus apresenta-se a eles, dizendo: paz seja com vocês. Para aqueles corações assustados, marcados pelo medo, pelo luto e desesperança, receber e desfrutar da verdadeira paz, a paz que excede todo o entendimento, deveria ser libertador. No entanto, assustados, eles assimilaram Jesus a um espírito, um fantasma,
e misturados num turbilhão de sentimentos entre o susto e o medo, o espanto e a alegria, Jesus viu que eles carregavam as marcas da dúvida no coração. Dúvidas sobre a veracidade da ressurreição. Assim, mostrou-lhes as suas mãos, os seus pés, as marcas dos cravos, marcas da frustração, da traição, da injustiça, marcas do nosso pecado que ele tomou sobre si e, consequentemente, da sua vitória sobre a morte, a qual nos garante uma nova história de vida. Essas marcas são um meio dos discípulos perceberem que o mesmo Jesus que sofreu a morte de cruz, agora estava ali no meio deles. Podemos transpor essa imagem também para nós. A imagem do Cristo ressurreto é a prefiguração da nossa vida redimida. Nós também carregamos marcas, é verdade. Mas, através das marcas de suas feridas curadas, Cristo ensina que também as nossas feridas podem ser curadas. Elas deixarão cicatrizes, mas serão cicatrizes de superação, de pessoa redimida, perdoada, santificada em Cristo. Dores e sofrimentos não são apagados, nem esquecidos. Fazem parte da história, da vivência de fé, da nossa busca incansável pela cura de nossas marcas. Mas devemos sempre lembrar, a maior de todas as marcas foi vencida quando essas marcas foram feitas em Jesus. Ela é a nossa garantia de vitória. Saímos de um passado de morte para um presente de vida, um passado de cruz, de cravos e espinhos, para uma vida de pessoa glorificada em Deus. Não com vaidades humanas, mas glorificados através do Espírito Santo, que move em nós a graça divina, que transforma as nossas marcas em esperança. Essa total doação de Cristo por amor a nós nos chama a um compromisso de vida com Ele. Nos chama a carregar conosco as suas marcas. E eu não estou falando da marca do batismo, falo da vivência do batismo. A marca de Cristo é vida transformada. Carregar as suas marcas é ser escravo dele. No primeiro século, em Êxodo, as marcas, assim como hoje, determinavam uma propriedade. No tempo da escravatura, por exemplo, os senhores marcavam os seus escravos com um ferro em brasa. Esse ficava marcado para sempre como sua propriedade. Um escravo era alguém que possuía um dono. Ele não tinha vontade própria. Era alguém cuja vida pertencia ao seu Senhor. E se nós pertencemos a Cristo, temos que carregar a marca dele em nós. A marca do amor, da compaixão, do compromisso com as coisas de Deus. Marcas da servidão. Se não somos mais escravos do pecado como éramos antes, mas passamos a ser escravos de Cristo, trazemos em nosso corpo as suas marcas. Perdemos o direito de fazer o que queremos. Se fazemos o que queremos, é porque não carregamos a marca de Cristo, e sim a marca da velha pessoa que há em nós. No ano do jubileu, no 7º ano, ano da remissão, todo escravo judeu, por lei, ganhava liberdade. Mas, se por amor esse escravo escolhesse continuar servindo ao seu senhor, este ia à praça pública e furavam-lhe a orelha. E por onde esse escravo passava,
Sabiam que ele servia por amor ao seu Senhor. Assim também deve ser com toda pessoa cristã. Escravos da orelha furada. Somos escravos de Cristo, sim. Carregamos as suas marcas, sim. Mas fazemos isso por amor, por prazer, lealdade ao nosso Salvador. E que assim como Paulo, pela fé, também nós possamos dizer: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Assim seja conosco. Amém. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem a separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor, nosso Senhor. Querido Deus e amado Pai, te louvamos pela oportunidade de celebrarmos o teu amor por nós. Obrigada, Deus, pelas tuas marcas de amor, pois por meio delas nós também podemos ser curados das nossas marcas, de marcas por vezes profundas que carregamos. E clamamos, ó Pai, por todas as pessoas que carregam marcas do ódio, de conflitos familiares, marcas de injustiça, marcas da perda de pessoas queridas. Quantas pessoas hoje estão chorando por não poderem se despedir
por não poderem dar o último adeus. Clamamos por essas vidas e pedimos o teu conforto e consolo. Clamamos também, ó Deus, pela cura do vírus Covid-19 e por todas as pessoas que foram infectadas por esse vírus. Deus, o mundo clama, o mundo chora, pois temos vivido situações tão difíceis por conta desse vírus. Quantas pessoas perderam o emprego, quantas pessoas, Deus, não conseguem hoje ter uma vida digna por conta da pandemia que estamos vivendo no mundo. Olha para nós com os teus olhos de misericórdia e atende o nosso clamor. Clamamos, Senhor, por tantas vidas que não te conhecem e por isso não tem a quem clamar. Clamamos pela salvação do mundo, pela salvação eterna de todas as pessoas que vivem perdidas, vagando em um mundo muitas vezes tão cruel. Te pedimos que a tua luz também chegue até essas pessoas, clareando a mente e o coração, e que elas possam se entregar a ti, Deus, o nosso Deus verdadeiro, ao nosso Salvador. E tudo mais que temos a colocar em tuas mãos, o fazemos quando juntos e juntas oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos partir daqui com a bênção e o cuidado do nosso maravilhoso Deus. Que o sol aqueça sempre os seus passos e a brisa alivie o teu cansaço. Que o Senhor te abençoe onde estás e te abrace com carinho em sua paz. E até que nos encontremos de novo, que Deus nos guarde na palma de sua mão. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que possamos viver em novidade de vida e que essa semana, tudo o que formos fazer, seja para propagar a grandeza desse maravilhoso Deus em nossa vida. Afinal de contas, somos escravos de Cristo e carregamos as suas marcas em nosso corpo e em tudo que fazemos. Desejo ainda um abençoado domingo e uma ótima semana para todos nós. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. E Ele te dará força e a sua fé ao que está sobrecarregado, seus braços abrirá. Ele te guardará do mal, na fraqueza sustentará. Mesmo em meio à derrota, nova graça a cada dia te dará. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti,
somente o seu